Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de autoestima. A autoestima é um calcanhar de Aquiles na vida da maioria das pessoas e a maioria delas não se dá conta disso, e eu vou explicar o porquê. No outro vídeo eu falei a respeito dos tipos de crença segundo o Theta Healing. Nós temos crença no nível primário, no nível genético, no nível histórico e no nível da alma. São 4 níveis diferentes. Níveis que começam no consciente e têm raízes em camadas profundas da nossa mente, atingindo planos quase que inalcançáveis. Então, se a gente for pensar, por exemplo, na crença do nível primário, para quem não sabe muito bem a respeito, eu recomendo que você assista o vídeo anterior, porque lá eu explico direitinho a diferença entre os níveis de crença. Mas a gente pode imaginar a seguinte situação: uma pessoa que não recebeu muito amor ou do pai ou da mãe na infância, ou que passou por alguma experiência traumática. Na infância, algumas pessoas questionam, mas por que tudo é na infância? A infância é a fase onde nós não temos a nossa estrutura, a nossa psique consolidada. Ela está em fase de formação ainda. Ela está se organizando. Então é um período da gênese, eu posso dizer assim, onde está sendo fabricada, consolidada essa psique. Então, qualquer experiência traumática, qualquer desordem que acontece na vida do indivíduo nessa fase, ela vai deixar uma sequela, de certa forma. Não que nas outras fases da vida essa sequela não ocorra, mas é óbvio que se eu estou em fase de formação, a mesma coisa se a gente pensar num bebê sendo formado na barriga da mãe, na fase de formação é onde está se estruturando aquele organismo. Então, se algum trauma, se algum vírus ou bactéria ou medicamento penetra ali naquele local, naqueles tecidos e altera a forma como essas células vão se organizar, isso vai deixar uma sequela. É a mesma coisa com a nossa mente, é a mesma coisa em relação à questão da autoestima, entre outras, e a experiência da infância. Então, a pessoa pode ter tido um tratamento que não foi muito legal por parte do pai ou por parte da mãe, ou de ambos, ou do cuidador, da pessoa que criou essa criança. Ou ainda, existem situações em que a pessoa recebeu todo o amor e todo o carinho do pai e da mãe, o melhor que eles puderam oferecer, e mesmo assim essa pessoa tem problema de autoestima. Por quê? Porque nós temos os outros níveis de crença. Então essa pessoa pode trazer raízes, inclusive de vidas passadas. Eu sei que entra aí uma questão de crença, nem todos acreditam em vidas passadas, mas nós estamos falando de preceitos do Theta Healing, tá? E aí dentro do Theta Healing existe esse sistema e a gente vai seguir esse sistema. A pessoa pode ela não acreditar em vidas passadas, mas você pode, por exemplo, acreditar que nós herdamos características dos nossos ancestrais através dos nossos genes, através do nosso DNA. E se eu for pensar, por exemplo, que na geração da minha mãe, a minha mãe sofreu um determinado abuso, na geração da minha avó, a minha avó sofreu agressões físicas por parte do marido ou por parte dos pais dela, enfim, existem N situações oriundas nos nossos ancestrais e essa influência ela tem uma preponderância maior dentro de 7 gerações consecutivas, ou seja, da minha geração para 6 atrás, existe uma influência significativa nesse sentido, em nível de inconsciente. Dali para trás já fica um pouco mais distante. Então, se eu for pensar numa geração de 8 anos atrás, essa influência já não é tão significativa.
tá? Então, pensando dessa forma, existem inúmeras possibilidades para que um indivíduo tenha problema de autoestima. E eu estou enfatizando isso por quê? Porque as pessoas têm dificuldade de entender isso, de enxergar e reconhecer isso como um problema. E muitas se culpam e ficam com raiva de si mesmas. Porque é muito comum a amiga, ou a prima, ou a vizinha virar e falar: mas você tem que se valorizar, você tem que se amar, olha no espelho, olha como você é bonita. É claro que é legal você falar essas coisas para a pessoa, mas não é tão simples assim. A autoestima não brota num passe de mágica, ela não aparece simplesmente porque eu quero, na hora que eu quero. É muito importante entender isso para que você tenha paciência com você mesma, para que você tenha uma certa compaixão e entenda que é muito mais complexo do que simplesmente eu virar para mim mesma e falar: eu me acho bonita, como se beleza fosse tudo para autoestima. Eu me acho inteligência, como se inteligência fosse tudo para autoestima. Muitas vezes a pessoa tem beleza, ela tem inteligência, ela tem dinheiro, ela tem recursos e ainda assim ela não se sente feliz com ela mesma. Ela não se ama com tudo isso. Então é muito complicado até mesmo você definir quais são os elementos que edificam a autoestima de uma pessoa. Então, se a gente tivesse entendimento, primeiro que a gente tem que cessar esse julgamento interno. Você não precisa exatamente encontrar cada uma das raízes que geraram a sua insegurança com você mesma, a sua falta de amor próprio. Vamos definir a autoestima como amor próprio, que eu acho que isso é tudo. Então, se amar, ter amor próprio, é se aceitar como se é, não necessariamente sendo bonita na sua concepção, não necessariamente sendo, super inteligente. Beleza e inteligência são atributos subjetivos. Quem é que pode dizer o que é e o que não é? Isso é variável dentro de uma cultura, dentro da educação, enfim. Então, tendo isso muito claro, a primeira coisa é não se julgar tanto, não se sentir mal por ter problemas de autoestima e entender que isso é muito mais comum do que a gente imagina. Existem modelos, pessoas famosas, pessoas que a sociedade olha e tem certeza que é feliz, que é realizada, etc. E se você conversar com essa pessoa, ela não se sente assim. Então, a gente tem que quebrar um pouco esse padrão de beleza, inteligência, riqueza serem sinônimos de autoestima para alguém. Isso não é uma regra, não é assim que funciona. A gente precisa entender que a autoestima ela é uma construção da experiência que esse indivíduo carrega desde o ventre da mãe, desde aquilo que veio herdado dos seus ancestrais e, para quem acredita, desde as vidas passadas. Mesmo que você não acredite em vidas passadas, você pode entender o que eu estou dizendo num nível de profundidade. Entender que existe uma profundidade nisso. Isso basta para você entender do que eu estou falando. Então, a gente vai fazer um exercício para trabalhar essa questão da autoestima. Primeiro, tendo esse entendimento da complexidade e quebrando essa visão um tanto preconceituosa de que você tem que ter determinadas características para ter amor próprio. Não é assim que funciona com a nossa mente.